de mim. Eu desejo muito mais de ti. Eu preciso de amor. Eu preciso ser tocado. Minhas válvulas de encontro, dia a dia eu estou sendo tocado. Meu coração está queimando a um novo amor.
Nós somos povo santo, povo escolhido, sacerdócio real. Nós somos aquele povo que se chama pelo teu nome, Jesus. Nós somos aquele povo que chama uma fé, que chama eu sou, que chama Ele, o princípio e o fim. Nós somos aquele povo. Deus Emmanuel, Deus conosco. Deus Emmanuel, Deus Emmanuel, Deus conosco. Aleluia. Você entende, querido? Quando você declara a palavra do Senhor, quando você declara o nome dele, o Deus forte, o conselheiro, o príncipe da paz, o rei de Davi, você tem noção do poder que há nesse nome. Nós declaramos a palavra no nome do Senhor. As trevas vão ao chão, porque esse nome é santo, esse nome é santo, esse nome é santo, esse nome é santo. Aleluia. Olá, queridos, boa noite. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus, conectados nesse treinamento avançado de líderes. Essa aqui é uma das reuniões mais importantes da nossa igreja, onde nós somos treinados, capacitados para fazermos a obra do Senhor, para avançarmos no reino do Senhor. E hoje, no nosso treinamento, eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Você se considera útil no reino de Deus? Eu tenho certeza que a sua resposta é sim, porque realmente você é útil no reino de Deus. Nós somos importantes para o Senhor e somos úteis no reino do Senhor. Nós sabemos que a nossa vida ela é feita de decisões. Sempre vamos estar tomando decisões, seja em qualquer âmbito da nossa vida, nós sempre vamos estar tomando decisões. E quando nós lembramos de decisões, nós lembramos da principal decisão que nós tomamos um dia em nossas vidas, que foi entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E nós lembramos do resultado dessa decisão, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa vida foi alterada, houve uma transformação, uma mudança de reino em nossas vidas, houve uma transformação total, não somente em nossas vidas, mas também na vida das pessoas que estavam próximas a nós. E eu quero falar um pouco sobre essa transformação, de uma das transformações que houve, que é da nossa utilidade no reino de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, mudou a nossa utilidade no reino de Deus. Você sabia que antes de entregar a nossa vida a Jesus, nós éramos considerados inúteis? Essa é uma palavra forte de falar, mas você vai entender um pouco por que eu estou fazendo essa afirmação. E eu quero que você em casa, abra sua Bíblia em Filemon, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou falar um pouco do panorama do livro de Filemon. É uma carta, na verdade. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. O livro fala de 3 personagens principais: Filemon, Onésimo e o apóstolo Paulo. Filemon, ele era considerado uma pessoa de grandes posses naquela época. Nós podemos ver que ele era um senhor, uma pessoa que ele tinha posses, tinha escravos, mas mais do que isso, ele era um cristão.
Ele era alguém que fazia a obra do Senhor. Era uma pessoa útil no reino de Deus. Uma pessoa que estava fazendo a obra do Senhor, que estava levando a palavra de Deus, que estava animando os irmãos na igreja do Senhor. Então, ele era uma pessoa ativa no reino de Deus. E nós vemos também Onésimo. Onésimo, nós podemos perceber na carta que ele era um escravo de Filemon. Era alguém que, de acordo com o que diz a palavra, que provavelmente fugiu e que em algum momento se encontrou com o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, na carta, ele fala que se algum dano Onésimo tivesse causado, que ficasse na conta dele. Então, provavelmente, ele também causou dano ao seu senhor, que era Filemon. E no versículo 9 e o versículo 11, nós vemos o que o apóstolo Paulo pede a Filemon. Ele diz assim: todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou Paulo, velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar. Então, Onésimo, em algum momento da vida, ele se encontrou com o apóstolo Paulo ministrou ao coração dele a palavra de Deus, ele teve um encontro com Jesus, ele foi discipulado pelo apóstolo Paulo, e foi trabalhado, e nesse encontro que ele teve com Jesus, ele se tornou útil no reino de Deus. E agora o apóstolo Paulo está pedindo para ele retornar a Filemon. Ou seja, ele tá pedindo a Filemon para Filemon receber agora Onésimo, porque agora ele é útil. Assim como eu e você, Onésimo, teve um encontro com o Senhor Jesus, e agora ele se tornou útil, e nós também nos tornamos úteis no reino de Deus. Veja bem, eu não estou falando de valor. Valor, todo ser humano, ele tem um valor especial. Eu e você temos um valor inestimável, que é impossível ser calculado. O nosso valor é um valor de sangue. Jesus pagou um preço muito alto pela minha vida e pela sua vida. Então, o nosso valor é alto. É valor de sangue, é o valor da vida de Jesus. Então, todo ser humano, toda a humanidade tem um valor alto. Mas aqui eu estou frisando e quero falar sobre a nossa utilidade no reino de Deus. E nós só passamos a ter essa utilidade no reino de Deus quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Porque Deus, o nosso Criador, Ele nos fez com um propósito. Quando Ele fez a mim e a você, Ele nos criou com um propósito. Eu vou fazer Ele com um propósito, Ele vai agir dessa forma, Ele vai ser uma bênção nas minhas mãos, ela vai ser dessa forma, eu vou agir através da vida dela, ela vai cumprir o meu propósito. Então o Senhor nos criou com um propósito, mas o pecado nos afastou, nos separou de Deus e, consequentemente, nos separou do propósito de Deus. E quando Jesus, Ele morreu naquela cruz e nos resgatou, nós voltamos ao propósito, nós voltamos a entender qual é a minha utilidade no reino de Deus. Você pode imaginar uma caneta. Essa simples caneta, ela tem um propósito. O propósito dela é a escrita. É que nós possamos pegá-la e escrever. Mas ela só vai ter utilidade se alguém pegar e usá-la. Sozinha, ela não tem utilidade alguma. Sozinha nada ela pode fazer. Ela pode ser a caneta mais cara, comprada com um valor mais alto, mas sozinha ela nada pode fazer. Assim também somos nós. Nós precisamos do nosso Criador. Nós precisamos estar cheios de Deus para que nós possamos ser úteis no reino de Deus. Nós somos importantes, nós somos úteis. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida ela é alterada. Antes,
O eu era o centro, a minha vontade, aquilo que eu quero, os meus sonhos e os meus planos. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida passa a ser alinhada à vontade de Deus. Agora não é mais eu no centro, mas é Cristo no centro, o Senhor no centro da minha vida. E a minha vida ela começa a andar de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a minha vida. E como ser útil no reino de Deus? Como nós podemos ser úteis no reino de Deus? Nós sabemos que existe um propósito e que o Senhor me criou com um propósito, que eu tenho uma utilidade no reino de Deus. E como eu posso ser útil no reino de Deus? Eu pontuei aqui, coloquei alguns pontos que eu considero importantes para nós desenvolvermos a nossa utilidade no reino de Deus. E o primeiro que eu preciso entender é que Deus já nos vê como alguém útil no seu reino. O Senhor olha para você e vê você como útil. Ele me vê como uma pessoa útil, alguém que vai fazer grandes coisas, porque Ele é o nosso Criador, Ele que nos fez. Ele nos fez, Ele sabe a nossa capacidade, Ele sabe aonde é que eu posso ir. Então eu preciso entender que eu sou útil. Eu posso ser usada por Deus, que Ele conta comigo. Por mais que alguém não me valorize, por mais que as pessoas acham que eu não sou capaz, eu preciso entender, você precisa entender que Deus, Ele olha para você e vê você como uma pessoa capaz. Você é capaz de grandes coisas. Número 2, eu também preciso entender, eu também preciso me ver como uma pessoa útil, como uma pessoa que é capaz. Eu preciso me ver. Eu sei que Deus me vê dessa forma, mas eu também preciso me ver como uma pessoa capaz. Eu preciso me ver como uma pessoa que vai além. E você sabe como nós podemos ter essa percepção? Quando nós nos relacionamos com Deus. À medida que nós nos relacionamos com o Senhor, à medida que nós temos relacionamento com Ele, nós vamos ficando mais sensíveis em como nós podemos ser úteis no reino de Deus. Nós ficamos mais sensíveis às necessidades do reino. E aí nós queremos nos envolver mais. Eu começo a olhar para mim e ver, eu posso ajudar. Eu posso fazer, eu posso contribuir, eu sou útil. Deus conta comigo e eu posso fazer. Então eu também preciso saber que eu sou capaz. E através do relacionamento com Deus, eu vou ter esse entendimento da minha capacidade em Deus. Um terceiro ponto que eu considero importante para nós desenvolvermos a nossa utilidade no reino de Deus, é que Deus quer nos usar hoje. Deus quer te usar, meu irmão, hoje. É hoje. Hoje o Senhor quer nos usar. Não é ano que vem, não é quando acabar essa quarentena, não é daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, depois que eu terminar a faculdade, ou depois que eu terminar o meu curso. Não, querido. Deus quer nos usar hoje, agora. Deus quer fazer com que nós hoje tomemos decisões em nossas vidas, mas não é para o futuro, é para agora. Nós precisamos ter esse entendimento. O quarto ponto que eu considero importante, Deus quer nos usar com o que temos. Deus quer te usar com aquilo que você tem. Não se ache incapaz, você é capaz. Você é capaz de grandes coisas. Quando o teu líder te convidar para você compartilhar uma palavra, quando o teu líder te convidar para compartilhar a palavra da oferta, para fazer algo no seu life group, ou na igreja, ou alguém te convidar para você evangelizar, falar do amor de Jesus, não se sinta incapaz. Você é capaz. E eu quero aqui abrir um ponto, um subponto aqui nesse quarto ponto, que uma das coisas que faz com que nós nos sintamos incapazes são as comparações. Às vezes nós nos comparamos com as outras pessoas. Nós achamos que nós não somos capazes porque nós vemos um irmão que ele desenvolve bem uma atividade. Mas eu quero te dizer, querido, Deus quer te usar do jeito que você é.
Você é capaz. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. E isso é belo na criação. O Senhor, Ele te fez assim, Ele me fez dessa forma. Nós não somos iguais, não se compare. Evite comparações. A comparação, quando nós nos comparamos com as pessoas, ela gera sentimentos que não são bons para nós, não gera crescimento nas nossas vidas, porque pode gerar sentimento de inferioridade, eu achar que eu nunca vou atingir, porque o irmão ou a irmã, eles são muito mais desenvoltos, ou um sentimento de superioridade, de arrogância, achando que eu sou melhor, que eu sou melhor do que o irmão, que eu sou melhor, eu tenho mais conhecimento, porque eu me comparo. Então, nós temos que evitar comparações. O Senhor, Ele quer que nós cresçamos juntos na sua obra. Ele quer que todos se desenvolvam. Esse é o desejo do coração de Deus, que todos nós nos desenvolvemos nesse crescimento da obra do Senhor. E falando desse desenvolvimento, eu quero falar do 5º ponto. É que nós precisamos entender que existe um processo. Nós estamos em um processo. Nós fazemos parte de um processo. E eu preciso entender que eu estou num processo. Quando eu não entendo que eu estou num processo, eu começo a não desenvolver aquilo que Deus quer que eu desenvolva na minha vida. Então, nós sabemos que nós estamos num processo, ou seja, num crescimento. E eu preciso identificar dentro desse processo, aonde é que eu estou. Dentro desse processo, aonde eu estou no meu processo. Cada um de nós temos um processo. E nós precisamos entender, para eu poder identificar aonde eu quero chegar. Aonde eu estou e onde eu quero chegar. E falando desse processo, com essa quarentena, graças a Deus que também nós temos a oportunidade de ouvir muitas palavras de Deus, de sermos tão edificados, de fazermos cursos, de fazermos seminários. Eu tenho sido muito edificada por muitas palavras, é uma oportunidade que nós temos. Mas também nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado no sentido de eu entender em que processo eu estou, de eu receber aquela palavra que eu estou ouvindo daquele pastor, daquela pessoa que ela já atingiu, ela está num processo, ela está num outro processo, mas aí eu estou aprendendo com ela, eu preciso ter o cuidado de reter aquela palavra, aquilo que é bom, aquilo que vai me edificar, mas entender que talvez eu esteja em processo diferente daquela pessoa. Que aquela pessoa, ela está colhendo os frutos daquele processo que ela está. E que eu não posso querer colher agora os mesmos frutos. Porque eu posso estar em processo diferente. Quando eu entendo isso, é gerado em mim uma maturidade, porque essa é a vontade de Deus. O processo, ele faz parte para nos gerar maturidade. As coisas de Deus, elas não são instantâneas. Não, existe um processo. E dentro do nosso processo, muitas coisas vão acontecer na nossa vida. Às vezes decepções, tristezas, alegrias, às vezes nós vamos cair, mas nós vamos levantar. É o processo. E eu preciso entender isso. Quando eu entendo isso, eu passo a não culpar as pessoas. Eu passo a entender que é o meu processo. Então, você já viu uma criança, quando ela quer algo que está além da altura dela, e ela fica pulando para querer pegar, mas o pai e a mãe colocou lá em cima justamente para ela não alcançar. Porque se ela alcançar, pode ser que ela quebre, ela não tem maturidade para ela pegar aquele objeto. Assim também Deus, Ele faz conosco. Tem coisas que ainda Ele não nos deu, porque nós não temos maturidade. E é no nosso processo que vai sendo formada essa maturidade, esse crescimento em nossas vidas. Então, por isso é importante nós aceitarmos o processo. Quando alguém nos decepciona, quando alguém não age de acordo com aquilo que eu achava que deveria ser, eu preciso também parar e analisar. Será que Deus não está tratando a minha vida?
dentro desse processo, eu também preciso ter o coração ensinável para receber um conselho, uma direção do meu líder, do meu discipulador, algo que eles querem me ensinar que eu não estou vendo. Faz parte do processo. As coisas de Deus não são instantâneas. Se nós formos ver na Bíblia, ela está repleta de exemplos de processo. Pessoas que passaram por processo. E nós podemos ver na vida de Moisés, quando ele foi libertar o povo do Egito. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Imagina só, a Bíblia em várias vezes relata que Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, Deus ele queria tratar aquele povo. Deus queria mostrar que Ele era Deus para aquele povo, que aquele povo precisava confiar nele. Ou seja, aquele povo, ele estava no processo. Deus poderia muito bem ter libertado, na primeira ida de Moisés até Faraó, até a presença de Faraó, Deus poderia ter libertado o povo. Mas existia um processo que precisava ser desenvolvido. E nós vemos na vida de vários homens de Deus esse processo. Então, o processo, ele é importante nas nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. E aqui, voltando para Onésimo e Filemon, esses homens também estavam passando pelo processo. Onésimo também estava passando pelo processo. Talvez eles estivessem em pontos diferentes do processo. Talvez Filemon, por já ter mais entendimento antes da palavra de Deus, por ser um homem que estava trabalhando na obra de Deus, com o coração apaixonado por Jesus, talvez ele tivesse já um pouquinho mais acima, no nível de maturidade do que Onésimo. Mas os dois estavam passando pelo processo. Tanto que o apóstolo Paulo, ele relata a Filemon que Onésimo ele ia voltar. Ou seja, Onésimo estava num processo de arrependimento, de voltar atrás, de pedir perdão. Era o processo dele. E isso é vergonhoso. Isso fala do nosso eu, de eu abrir mão do meu eu e fazer a vontade de Deus. Filemon também estava no processo, porque agora ele tinha que receber Onésimo, que antes era seu escravo e agora ia ser como um irmão em Cristo. Ou seja, ele tinha que perdoar as ofensas que Onésimo fez. Então era o processo na vida de Filemon. Então todos nós estamos envolvidos num processo. E é importante nós entendermos isso, para nós termos maturidade na nossa caminhada cristã. Eu quero falar aqui o sexto ponto. O sexto ponto que eu considero importante é nós entendermos que nós somos capazes de ir além. Você é capaz de ir além. Às vezes não sabemos como fazer, mas nós podemos nos dedicar. O fato de nós não sabermos como fazer não significa que eu não posso me dedicar. O fato do meu líder me chamar para eu compartilhar uma oferta, para eu fazer algo no meu life group, e talvez eu olhar e eu não sei como fazer, não significa que eu não sou capaz de fazer. Eu posso me dedicar para aprender, eu posso estudar, eu posso pedir ajuda de Deus, eu posso pedir ajuda do meu líder, da minha discipuladora. Como é que eu faço? Como eu posso fazer para desenvolver isso? Nós somos úteis, querido, nós somos capazes, nós temos a mente de Cristo, o Senhor nos criou com uma grande capacidade, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos a mente de crescimento, nós podemos realmente ser pessoas que vão fazer a diferença no reino de Deus. Então nós precisamos entender que nós somos capazes, sim, de desenvolvermos coisas grandes no reino de Deus. O sétimo ponto que eu considero importante: não espere reconhecimento das pessoas. Não espere reconhecimento das pessoas. As pessoas, às vezes, elas não vão dizer que aquilo que você está fazendo é legal. Vão dizer, poxa, que coisa grande que você está fazendo. Olha, você arrasou. Nem sempre você vai receber elogios. Não faça as coisas pensando no reconhecimento. Você está fazendo para o Senhor.
Aquilo que você faz, que às vezes você acha que é tão pequeno, mas você se dedica, porque eu estou fazendo para o meu Senhor. Aquilo que você tem se dedicado, aos olhos dos homens, pode ser pequeno, mas aos olhos do Senhor é grande. E eu quero dizer para você, nada que você faz para Deus é em vão. Nada. Eu estava, há umas semanas atrás, com Josias, trabalhando na questão dos vídeos, para nós colocarmos na internet, e eu confesso para os irmãos que eu não entendia nada. E até agora eu não entendo muito, eu estou aprendendo. Tanto eu como ele, nós não entendíamos nada. Então foi um grande desafio. E eu vi que foi um desafio que era como se Deus estivesse me desafiando a aprender sobre isso, a ir além. Então nós começamos a estudar, a pesquisar, ver como que nós poderíamos fazer, porque nós queremos muito que a palavra do Senhor chegasse até os nossos irmãos, com qualidade, dentro daquilo que nós podemos fazer. E nós fomos atrás, começamos a ver, e querido, os primeiros dias foram grandes desafios, porque além de nós não sabermos como fazer, tinha coisas que não estavam dando certo, entre aspas. Não, entre aspas, porque era o nosso processo. Deus estava cuidando de nós. E aí nós vimos a mão do Senhor em cada parte desse processo, como o Senhor estava nos ajudando, como parece que o Senhor, Ele vinha ao nosso favor, ia nos ajudando. E aí depois de muita batalha, chegou o domingo, o dia do culto, a primeira vez que ia ser lançado no YouTube, depois de a gente ter muito se esforçado, gera aquela expectativa de como é que vai sair, meu Deus, será que vai dar certo? E nós estávamos naquela expectativa, e eu sentei, fiquei esperando já, né, para ver o resultado, mas com muita apreensão, porque era a primeira vez que nós estávamos lançando uma estreia. E eu lembro que o Luiz Guilherme me fez uma pergunta. Foi algo de Deus mesmo. Ele fez uma pergunta e fez assim, e perguntou o seguinte: mãe, e se não der certo? Quando ele me fez aquela pergunta, eu senti assim como se fosse Deus estivesse usando a vida dele para me fazer aquela pergunta. E eu lembro que eu respondi assim para ele, eu falei: filho, o meu desejo é que dê certo. O meu desejo é que os meus irmãos possam ouvir a palavra do Senhor, que a palavra de Deus possa ser alcançada no coração de mais pessoas. Mas eu respondi para ele: mas se não der certo, eu sei que já valeu a pena, porque nada para Deus é em vão. Ele sabe de todo o esforço que eu fiz, de toda a dedicação que eu tive. Então eu quero dizer para você, querido, nada que você faz para Deus é em vão. Por mais que as pessoas digam que é pequeno o que você faz, é grande aos olhos do Senhor. Não diminua o que você faz para Deus. É grande aos olhos do Senhor o que você faz. E não é em vão. E é essa a certeza que nós temos que ter no nosso coração. Essa alegria que nós temos que ter quando fazemos a obra do Senhor. Que nada é em vão para Deus. É grande aos olhos do Senhor. Ele vê como grande aquilo que nós fazemos. E um oitavo ponto que eu quero já começar a finalizar é que nós precisamos ter a consciência de que o que você está fazendo, daquilo que nós estamos fazendo, é o nosso melhor. É muito importante, queridos. Porque é terrível eu achar que eu estou fazendo algo, mas ainda não é o meu melhor. Que eu poderia fazer mais, que eu poderia me dedicar mais, que eu poderia usar até a minha profissão para me dedicar mais na obra de Deus. É terrível a minha consciência, a minha própria consciência me acusar de que eu não estou dando o meu melhor. E nós sabemos que o Senhor Ele quer que nós demos a Ele o nosso melhor. E eu quero aqui também mencionar o Salmo 116, o versículo 12, que é um salmo assim que mexe com o meu coração. Salmo 116, o versículo 12 diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esse salmo, ele é como se eu ficasse ouvindo ele, dia após dia. O que eu darei ao meu Senhor por todos os benefícios que me tem feito?
Nós somos úteis, querido. E nós podemos ser pessoas que vão estar contribuindo no reino de Deus. Essa é a vontade de Deus, que nós vamos crescer muito. Eu creio na igreja de Aracaju, a Paz Church de Aracaju, grande, crescendo, vários núcleos nessa cidade, várias igrejas nas cidades ao redor, as cidades de Sergipe. Eu creio que Deus tem coisas grandes para a nossa igreja, mas hoje nós estamos num processo. Nós precisamos hoje tomar a decisão de ser úteis hoje. O crescimento da nossa igreja já está certo. Agora nós precisamos fazer parte disso. O Senhor conta comigo e conta com você para esse grande crescimento. O que eu darei ao meu Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu posso fazer a obra do Senhor na minha casa. O que Deus tem me dado? O que Deus tem te dado? Deus te deu a salvação, Deus te deu a vida. Busque ao Senhor. Quando você busca a Deus, você está fazendo a obra de Deus. Porque você é a obra do Senhor. Quando você cuida da sua vida espiritual, do seu corpo, o Senhor te deu a vida, você está fazendo a obra do Senhor. O que mais Deus tem te dado? Deus te deu uma família. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide do seu marido, cuide da sua esposa. Honre seu pai e sua mãe. Cuide do que Deus tem dado para você como se fosse para o Senhor. É obra de Deus que você faz na sua casa. O que mais Deus tem te dado? Deus te deu um trabalho? Honre. Seja o melhor funcionário. Honre o seu patrão. Se você é um patrão, seja aquele que respeita o seu funcionário. Então, o Senhor tem nos dado tantas coisas. O Senhor te deu um life group, uma célula, pessoas, irmãos. Te deu uma igreja. Seja aquela pessoa que vai trabalhar na sua igreja local, que vai ser útil no reino de Deus. E eu quero nessa noite orar com você e abençoá-lo. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida do meu irmão querido que está ouvindo essa palavra, Deus. Eu sei que ele tem um desejo, Deus, de ser útil no Teu reino, Senhor. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem para a vida dele, para a vida dela, meu Deus. Capacita-os, Senhor. Espírito Santo de Deus, que nós possamos entender o processo. E eu creio, Deus, que o meu irmão e a minha irmã, Senhor, serão bênção do Senhor, em nome de Jesus, e cumprirão, Senhor, o Teu propósito, o propósito pelo qual o Senhor os criou, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Ser tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém.